E a pauta hoje teve vários pontos econômicos sendo abordados no meio político. Outra declaração do presidente Jair Bolsonaro hoje, e aí ele falou com apoiadores, né, naquela conversa que ele sempre tem pela manhã com os apoiadores, quando está nesse deslocamento do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto, ele falou sobre a questão da reforma tributária. Existe um incômodo no governo porque não houve um avanço, de fato, na reforma tributária, os assuntos terminaram sendo fatiados e a proposta que ainda teve um avanço um pouco maior foi a reforma do imposto de renda. No entanto, passou na Câmara e, quando chegou no Senado, subiu no telhado. Bolsonaro já tinha feito algumas reclamações sobre isso, de que a proposta não avança, e isso era um ponto, essa questão da reforma do imposto de renda, por exemplo, era um dos pontos que o governo contava para conseguir maior arrecadação, para abrir um montante no caixa público para garantir também o pagamento de novos programas sociais como o Auxílio Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, a reforma do imposto de renda, ela cria a tributação ali sobre lucros e dividendos. Então, havia expectativa de pegar esse montante que entrasse em caixa para poder destinar para o programa social. E aí a gente sabe que chegou no Senado, empacou, não votou, isso aí não tem previsão de ser mais votado. E aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele reclamou hoje dizendo o seguinte, que reforma tributária mesmo nunca é votada, e que inclusive ele teve essa experiência quando parlamentar por quase 30 anos no Congresso Nacional. Acompanhe. Eu passei 28 anos no Congresso, nunca vi uma reforma tributária para frente. Estão tentando uma agora, não sei se vai para frente, porque os interesses são mais variados. E ali dentro, cada um defende um pedaço. Nessa reforma nossa, que eu determinei que no final das contas não tenha ganho para ninguém. Ninguém quer arrecadar mais. Algumas classes aí que vão pagar um pouquinho mais, outros vão pagar menos, para tentar fazer um equilíbrio. Esta semana eu conversei com o advogado tributarista Paulo Rodrigues Pereira, ele que é pesquisador, visitante também da Universidade de Harvard, faz todo um trabalho na pesquisa histórica em relação à economia, e ele abordou muito especificamente o motivo da dificuldade de se avançar em uma reforma tributária ampla no país. Já foram feitas várias mudanças ao longo de décadas, mas é sempre uma medida ali, outra acolá. São propostas a varejo. E ele diz que agora também, na atual gestão, as propostas são a varejo e que há uma dificuldade muito grande de todo o cenário econômico aceitar e avançar no apoio a essas propostas por vários motivos. Um dos motivos para fazer reforma tributária, sempre alguém sai perdendo. E aí ninguém quer perder. Ele ressalta também outro ponto, a questão econômica e a projeção das empresas, porque a mudança tributária de um ano para o outro, a mudança na legislação, que já é considerada uma legislação super confusa, sempre as pessoas da área financeira tratam como que é um verdadeiro hospício a parte de legislação. Eles usam esses termos, inclusive, os representantes dessas associações empresariais. É um verdadeiro hospício o sistema tributário brasileiro, porque são milhões de várias, normas, regras, enfim, e tem a legislação municipal, estadual, federal. Isso dificulta, gera gastos imensos para as empresas que precisam ter setores específicos para tratar disso, às vezes terminam sendo penalizadas por dificuldade no próprio entendimento. Enfim, a gente sabe que a reforma tributária sempre se fala da necessidade dela para diminuir o custo do Brasil. Mas o advogado Paulo Rodrigues Pereira, tributarista, ele diz que uma possibilidade seria amarrar um plano mostrando muito bem o pacote como um todo, para poder tentar explicar para os setores, mas começar a pensar em falar em reforma tributária com um prazo de transição longo, amplo. E quando ele fala amplo, é amplo mesmo. Ele fala de 5 a 10 anos, em vez de fazer mudanças tributárias para já valer no ano seguinte. Acompanhe. Essa espécie de agenda de varejo do sistema tributário vai gerando instabilidades. Quer dizer, o empresariado precisa saber, quando ele monta um plano de investimento, que tributação que ele vai pagar em 5 anos, em 6 anos, em 7 anos, em 10 anos, não é? Se eu vou, por exemplo, obter uma concessão de uma rodovia, eu preciso saber que tributo eu vou pagar, porque eu vou me organizar a atender um contrato de 20 anos, para dar um exemplo simples, né? Muito bem. Paulo, portanto, isso quer dizer a dificuldade de negociação e a ausência de plano quer dizer que a gente não vai nunca ter uma reforma tributária no Brasil? Não, nós já tivemos várias, né? O que a gente precisa para ter uma reforma tributária? Em primeiro lugar, um plano.
Então, tem uma reforma consistente, coerente, que faça sentido. Segundo lugar, o governo precisa ser claro, transparente, negociar com os atores, sair a campo para conversa realista, né? Não uma conversa ilusória, né? Onírica com os atores, uma conversa realista sobre o que vai ser esse novo patamar de tributação. E o mais importante, uma coisa que eu acho que se diz pouco no Brasil e que a gente é pouco atento, é preciso que a sociedade tenha um tempo de transição, não é? A gente quer fazer uma reforma tributária consistente no Brasil, por que não fazê-la para ser implementada em 5 anos, em 10 anos, né? É isso, é uma proposta a se refletir dentro do Congresso Nacional, porque olha só, gente, só eu aqui em Brasília cobrindo reforma tributária, as tentativas de reforma tributária e que às vezes vem essas medidas, como ele fala, a varejo. Olha, são mais de 20 anos, sempre com uma tentativa de ser feita uma reforma tributária ampla, mas aí sempre termina que aprova fatiadamente um pontinho ou outro, mas a reforma ampla mesmo nunca sai do papel ou pelo menos ou mesmo do discurso, né? Porque não há mesmo facilidade para conseguir fazer essas alterações, já que ninguém quer perder.